Vamos lá, gente. Oi, tudo bom? Professor Franciele, tô aí mais um dia aqui para a gente fazer uma gravação sobre o Egito Antigo hoje, tá? Então, nós vamos trabalhar, né, essa grande civilização, né, a civilização egípcia, onde você vai perceber aqui justamente a localização do Egito Antigo, tá? A localização do Egito Antigo, nós vamos observar que fica onde, professor? Fica na parte do nordeste da África, tá? Nos meios entre o deserto da Líbia e o deserto da Arábia, tá? E aí você já percebe como é que o Egito vai se desenvolver em uma região dessa, professor, tá? E aí é fundamental o quê, Fran? É fundamental a questão do famoso Rio Nilo. Se você perceber, tá? Desde lá do período mesolítico, os homens e as pessoas elas passaram a se localizar próximo de onde? Próximo aos grandes rios. Ainda não eram sedentários, porque eles só vão se tornar sedentários no período neolítico. Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que nesse processo de transição entre o Mesolítico e o Neolítico, as pessoas começam a habitar próximo aos grandes rios, né? E aí você vai ver o quê, professor? Que um desses grandes rios é o famoso Rio Nilo, que fica no nordeste da África. Professor, então vai ser fundamental o quê? O Rio Nilo para o desenvolvimento da civilização egípcia. Não é à toa que o grande pai da história, Heródoto, o grego Heródoto, vai dizer o quê? Que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo, né? Que o Egito só vai poder se desenvolver, ou que vai ajudar o desenvolvimento da civilização egípcia, é justamente o Rio Nilo. Tá? Então você já tem que destacar essa situação. Nós vamos observar então que desde lá, você vai pegar 9, 8, 7 mil anos antes de Cristo, as pessoas já vão estar aqui, ó, próxima a esse grande rio. Bacana? E aí o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que assim vão se formar os famosos nomos, né? Nomos, né? Então a gente pega justamente os nomos. O que seriam esses nomos, professor? Seriam, tá? Aqui, ó, nomos. São tribos que você vai observar que vão se formar ao longo do famoso Rio Nilo. Vários nomos ao longo do famoso Rio Nilo, tá? E o que são nomos, professor? São tribos que vão se formar ao longo do Rio Nilo. Por quê? Para as pessoas começarem a se desenvolver aqui, né? Que elas vão estar sedentárias, onde cada nomo desse vai ter o quê? Um líder, que é o famoso nomarca. Então você tem que destacar, tá certo? Isso, né? Ao longo do Rio Nilo, nós vamos ter essas famosas tribos com seus líderes. É o período que ficou conhecido na história do Egito Antigo como período pré-dinástico. O que quer dizer pré-dinástico, professor? Período antes da dinastia. É o momento que não vai ter o que no Egito Antigo? O famoso faraó, o famoso rei. Tá? Então é um momento que o poder aqui vai estar como? Descentralizado. Não está centralizado, tá? Então vão ser vários nomos ao longo do Rio Nilo, tá? E desses nomos, os famosos nomarcas. E aí você vai observar o quê? Que essas pessoas, que essas tribos, elas vão estar muito o quê? Disputando o poder. Disputando o poder. Mas por que disputando o poder? Porque eles estavam disputando terras, as melhores terras. É por isso que mais ou menos, né, você vai destacar que no ano 3500 antes de Cristo, o que aconteceu, professor? Formou-se dois reinos, tá? Formou-se dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, tá? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele ficou conhecido como, professor? Como o reino do Baixo Egito. Baixo Egito. O reino do sul, professor, é o reino do
Alto Egito, tá? Alto e baixo, né? Tu associa normalmente isso ao quê? A questão, né? A questão do Rio Nilo, né? Como o Rio Nilo vai correndo. Normalmente a gente faz essa associação para facilitar o entendimento. Você vai ver que o Rio Nilo, para onde é que ele está correndo, professor? Para onde é que ele vai? Ele vai desaguar no famoso Mar Mediterrâneo. Não é isso? Olha o delta. É só você observar o delta. Então, se ele vai desaguar no Mar Mediterrâneo em um delta, a ideia aqui é que seja a parte mais baixa. É por isso que aqui ficou conhecido como Reino do Baixo Egito, né? O Reino do Baixo Egito. E aqui é o Reino do Alto Egito. Então, não te esquece disso. Quando é que aconteceu essa divisão, professor? No ano 3500 a.C. Aí você vai observar que vai formar-se um rei com a coroa vermelha na parte lá do alto, né, ou do baixo, desculpa, e a parte do alto, uma coroa branca, como tu observa muito bem aqui no próximo slide, né? Você vai observar essa situação. Então são dois reinos, né? Dois reinos, o reino do Baixo Egito na parte norte e o reino do Alto Egito na parte sul. Lembra a questão de como o Rio Nilo corre, né? E aí você vai observar que ele está desaguando aqui na parte do delta. Professor, mas essas disputas, elas vão cessar? Não, elas não vão cessar. Elas vão continuar acontecendo. E é aí que você vai destacar o quê? Que no ano 3200 a.C., o que aconteceu, professor? O famoso rei Menes do Alto Egito, né, que usava uma coroa branca. O que o Menes faz, professor? Ele consegue unificar todo o Egito antigo. Tá certo? Isso no ano 3200 a.C., tá? O famoso Menes, ele consegue fazer isso, professor. E a partir daí acaba o período do pré-dinástico e vai iniciar o período que a gente conhece como período dinástico. Então vamos lá, gente. O que acontece? A partir desse momento a gente vai começar com vocês a falar sobre o quê? Sobre o famoso período dinástico da história do Egito Antigo. Esse período dinástico que, para quem não sabe, é dividido em 3 fases, né? Que são justamente o Antigo, o Médio e o Novo Império, tá? Então, destaque muito bem isso, tá? Então, o período dinástico dividido nessas 3 fases, tá? Quando a gente fala de Egito Antigo, a gente pode muito bem caracterizar o Egito Antigo de que forma? Período pré-dinástico, que é o período antes do faraó, antes do rei, tá? Não tem um poder centralizado, e aí você pode muito bem caracterizar, né, com os nomos, os nomarcas, né, Reino do Norte, Reino do Sul, beleza? E aí quando tem a unificação com o famoso Menes, a gente pode destacar o quê? Que é o período dinástico, que é dividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império, tá? Tranquilos? Aqui nós vamos observar justamente um resumozinho do que eu acabei de falar para vocês, tá? Aonde? A partir do momento que houve a unificação, você já vai observar o quê? Que o famoso faraó, tá? Ele vai usar o quê? As 2 coroas, tá? Você está aí lembrando que o reino lá do sul, do Alto Egito, usa a coroa branca. O reino do norte, né, do Baixo Egito, usa a coroa vermelha. Quando houve a unificação, o faraó passa a usar as 2 coroas. Nem em momentos de guerra ele usa a coroa azul. Tá legal? E aqui, né, é o que eu expliquei para vocês do período pré-dinástico que vai até o processo da unificação, tá? Desde o momento que houve a formação dos nomos, as famosas tribos, não é isso? Lá quando eles começaram a ficar onde? Próximo ao grande rio, né, ao rio Nilo, você vai observar os conflitos dos nomos
até formar os dois reinos, tá? O reino do norte, o reino do sul, e aí você observa os conflitos entre esses reinos e acontece o quê, professor? A centralização do poder, né? Com o famoso Menes. Para quem não sabe, Menes se torna o quê? O primeiro faraó do Egito Antigo. Como ele se torna o primeiro faraó do Egito Antigo, nós já vamos observar que inicia a fase dinástica do Egito Antigo, tá certo? E aí nós vamos observar o quê, tá? As três fases que eu coloquei para vocês aí, tá? O Antigo, o Médio e o Novo Império. Logo de cara, eu tenho que destacar para vocês o quê? Percebam bem que de um período para o outro, existe aí um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, para quem não sabe, é o que a gente chama de período transitório, intermediário entre uma fase e outra. Normalmente é quando o que, professor? É quando o faraó tem o seu poder enfraquecido. Tá legal? O faraó vai ter o seu poder enfraquecido. Mas vamos lá caracterizar a primeira fase que se chama Antigo Império do período dinástico. É a fase do faraó. É a fase onde todo o poder está concentrado na mão do faraó. Não é isso? Onde o poder ele é teocrático. Professor, o que é um poder teocrático? É um poder onde o famoso rei ou faraó, ele tem o poder político e religioso, tá? Então ele vai ter o poder político e religioso, todo o poder concentrado nele. Aqui nós temos um diferencial. Qual é o diferencial? É que o faraó, ele também é um deus, tá? Tu não pode esquecer disso. É diferente o poder teocrático do Egito de outras regiões, como no caso da Mesopotâmia, tá? Lá na Mesopotâmia, o famoso rei, que não é chamado de faraó, ele é considerado, ele é um representante. Ele representa, mas ele não é considerado Deus. No Egito, ele é um Deus. Então, não te esquece disso. Nessa fase que se chama de Antigo Império, é um momento que a gente vai observar o quê? A construção das grandes obras. E principalmente essas três pirâmides aqui. As pirâmides mais conhecidas, as mais famosas do Egito Antigo. Quéops, Quefre e Miquerinos, que é o nome dos faraós, né, lá da quarta dinastia, onde você vai observar aqui a famosa pirâmide de Quéops, é a mais alta, né, de mais ou menos 146 metros de altura, né, que corresponde a mais ou menos 48 andares de um prédio, tá certo? Então tu destaca essa aqui, essa grandiosidade. Você vai observar muito bem o que, professor? Tá? Que acredito que muitos de vocês já devem ter visto essa imagem aqui, né? A imagem das famosas pirâmides do Gizé, tá? Então, isso a gente já pode destacar para vocês nessa primeira fase. A fase do Antigo Império. Só isso, professor? Não. Muitos vão dizer também, né, que todas as terras pertenciam a quem? Ao faraó. Todas as terras pertenciam ao faraó. Mas aí vem aquela famosa pergunta, professor, no Egito Antigo, existe propriedade privada? Aí tu vai dizer o quê? Sim, lógico que existe. Por quê? Porque não tem como o faraó fiscalizar tudo. Então nós vamos observar que alguns funcionários, né, funcionários importantes, altos funcionários, como vizis, né, o famoso vizir, que são altos funcionários. Vocês podem destacar também alguns sacerdotes, né, que estavam ali próximo do faraó, eles vão se beneficiar disso. E aí eles vão acabar tornando o quê? Propriedades públicas em propriedades privadas. Tá? É aquela famosa confusão do público e do privado. Então, você tem que destacar, se te perguntarem no Egito Antigo, existe propriedade privada? Sim, existe propriedade privada. Por mais que diga que todas as terras estão na mão do faraó. Nós vamos observar o quê, professor? Que o poder está concentrado no faraó. Lembre-se, o Menes foi só o primeiro. Menes foi só o primeiro,
tá? Nós vamos ter várias dinastias no poder. Menes só é o primeiro. Nós vamos ter outros. Ele iniciou o processo. Ele inicia o processo. E aí vocês vão observar que vão ter outros faraós ao longo do Antigo Império. Tá? Então, ao longo do Antigo Império, vão ter outros faraós. Professor, o que acontece? Nós vamos observar que quando esse poder ficou centralizado na mão do faraó, quem ficou de lado, quem perdeu, vamos dizer assim, visibilidade, quem perdeu espaço, foram os famosos nomarcas. O que esses nomarcas passaram a fazer? Eles passaram a insuflar revoltas. Eles passaram a questionar o poder dos faraós. E aí nós vamos observar que é quando começa a acontecer o quê, professor? Questionamentos, revoltas. E isso vai enfraquecer o poder do faraó. Esse enfraquecimento do poder do faraó faz com que termine essa fase que se chamou Antigo Império. Então, para quem não sabe, o que vai marcar o fim do Antigo Império é o enfraquecimento, é o questionamento do poder do faraó, que é feito tanto por nomarcas como por camponeses, pela população. Então são revoltas, e isso marca o fim do Antigo Império. Beleza, galera? Tranquilos? Valeu! E aí, galerinha, beleza? Então a gente vai dar continuidade àquela nossa aula sobre o Egito Antigo, beleza? Lembrando que a gente na última aula comentou com vocês sobre o período pré-dinástico e o período do Antigo Império. Não te esquece que a primeira capital do Egito Antigo, para quem não sabe, foi quem, professor? Tá aqui, ó. Foi a famosa cidade de Tinis, tá? Tu não esquece disso. A primeira capital do Egito Antigo, Tinis. E aí, logo depois, nós vamos observar que é construído quem? A famosa cidade de Mênfis. Se torna a segunda capital do Egito Antigo, isso já durante o Antigo Império. Bacaninha, galera? Nós vamos observar o quê? Nós vamos observar que para iniciar o famoso Médio Império, não te esquece que a capital já não vai ser nem Tinis, nem Mênfis. Nós vamos ter agora uma outra cidade que vai se tornar a capital do Egito Antigo, que é a famosa cidade de Tebas. Então, a cidade de Tebas é a famosa capital do Egito Antigo durante o Médio Império. O que nós vamos observar nesse Médio Império, galerinha? Nós vamos observar justamente que o Médio Império ele inicia a partir de que momento? A partir do momento, como foi dito para vocês, que lá da famosa cidade de Tebas, né? O que acontece, professor? Nós vamos ver que o faraó consegue fazer aliança com quem? Com os nomarcas, né? E essa aliança com os nomarcas vai fazer com que o poder do faraó se fortaleça. O crescimento do poder do faraó faz com que inicie o Médio Império. É quando o faraó vai ter um poder centralizado, um poder fortalecido. E a nova capital do Egito Antigo, como já foi dito para vocês, a cidade de Tebas. Durante o Médio Império, o que a gente pode destacar para vocês? A gente pode destacar para vocês justamente o que, professor? Amenemá I, com a sua grande obra. Qual é a obra dele, professor? É a obra do Lago Meris, né? O famoso Lago Meris, tá? Que na época era uma grande represa. Alguns, né, como é o caso dos árabes, não vão chamar Lago Meris, vão chamar Faio. É o famoso Faio, tá? Quem que chama Lago Meris, professor? Os gregos, né? Era uma grande represa, uma grande obra naquela época, tá? Então você tem que destacar isso. Tá? Só isso, professor, a gente vai enfatizar para vocês? Não! O que mais a gente pode enfatizar para vocês nesse Médio Império? É o momento que o Egito Antigo ele parte para as conquistas. E durante essas conquistas, eles vão para onde, professor? Para a região
sul do Egito, sul do Rio Nilo, e é quando eles vão conquistar essa famosa região, a região de Kush, né? Essa região que era rica em minérios, em minerais, essa região que tem ouro, prata, pedras, né, que vão ser levadas, muitas dessas pedras para onde? Para o Egito, para as famosas grandes obras, né, para pirâmides, né, esfinge e outras obras que vão acontecer no Egito Antigo. Essa região de Kush, né, também chamada dos famosos Cushitas, que hoje, atualmente, é a Núbia, a famosa Núbia. Então não te esquece que no Médio Império, o Egito Antigo fez algumas conquistas militares. Professor, me diga uma coisa, o Egito Antigo é considerado militar? Ele é considerado expansionista, imperialista no Médio Império? Não. Ele não é considerado isso. Não te esquece disso, tá? Ele fez essa conquista militar, mas não quer dizer que ele é militarista, tá certo? Isso vai ser uma característica da próxima fase, não do Médio Império. Nesse Médio Império, o que mais a gente pode destacar para vocês também, professor, é quando nós vamos ter os Ixos, tá? Os Ixos, eles vão estar invadindo o Egito Antigo, tá? Os Ixos vão estar invadindo o Egito Antigo e também quem vai estar chegando aí, professor? Aí tu destaca os famosos hebreus, tá? Então são dois povos estrangeiros que vão estar chegando no Egito Antigo. Em que fase, professor? No Médio Império. Aí tu tem que destacar. Por que tu tem que destacar? Porque é um momento que a gente vai observar o quê, professor? Nós vamos observar justamente que é aquele momento que a gente chama momento intermediário. Quando os Ixos estão dominando o Médio Império, a gente pega como se fosse esse momento intermediário aqui, tá? Então não te esquece, Ixos dominando, hebreus chegaram no Egito Antigo. Professor, os hebreus vão ser escravizados no Egito Antigo durante o Médio Império? Não, eles não são escravizados. Não te esquece disso, tá? Eles vão conviver pacificamente com os Ixos, tá? Isso é o Médio Império, mas tu para e analisa o período. Nós vamos ver aí que é um bom momento, né? É mais de 170 anos, mais ou menos aí que os famosos Ixos estão dominando o Egito. Mas, professor, como é que os Ixos, né? Como é que eles entraram e dominaram o Egito Antigo? Porque, para quem não sabe, eles já utilizavam um cavalo como uma arma de guerra. Já tinham um carro de guerra, né? Alguns dizem que eles já tinham o quê? O bronze, né? Como usavam o bronze para suas armas, e nada disso o Egito Antigo conhecia. Então, de uma certa forma, eles entram e dominam o Egito Antigo, né? Nesse momento aqui que vai ser marcado como um período intermediário. É o momento que os Ixos estão dominando e é o momento que os hebreus vão estar lá com eles, tá? E aí, durante todo esse processo, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que os egípcios, né, vão estar sob esse domínio, até chegar um momento que eles vão aprender, né, vão se militarizar e vão reagir, né? E aí, tu já destaca que já vai ser com esse cara aqui, o famoso Amoses, né? Amoses, que lá da cidade de, novamente, Tebas, da cidade de Tebas, ele vai conseguir retomar o poder dos egípcios. Professor, só uma dúvida, professor. Durante o Médio Império, durante o momento que os Ixos estavam lá, tinha faraó? Sim, só que ele não tinha o poder. Ele não conseguia mandar, porque quem estava comandando eram os Ixos. E aí vocês vão observar que Amoses, né, lá da cidade de Tebas, né, ele vai conseguir se fortalecer e vai conseguir derrotar os Ixos, tá? E aí é um momento que o poder do faraó é fortalecido e aí ele passa a governar e ganha dos Ixos e a capital do Egito Antigo, a famosa cidade de Tebas. A partir desse momento, nós estamos iniciando o Novo
império na história do Egito Antigo, história política. Não te esquece disso que eu estou trabalhando a política com vocês. Bacana? E nesse novo império? Aí sim, meu irmão, já pode destacar. É o momento que a gente fala que o Egito Antigo é o quê? Imperialista, expansionista, tá? Logo de cara, você vai observar que tem um povo estrangeiro lá. Qual é o povo estrangeiro que está lá, professor? São os famosos hebreus, né? Os famosos hebreus. E o que vai acontecer? Para quem não sabe, é quando os hebreus vão ser escravizados. Então, quando é que os hebreus são escravizados? No Novo Império. No Médio Império, eles não são escravizados. Só isso, professor? Não. Nós vamos observar também que é um momento que o Egito Antigo vai passar por uma experiência efêmera. Uma curta experiência, mas vai passar. Que é o quê, professor? É o momento que o Egito passa pelo monoteísmo. Né? Monoteísmo do quê, professor? Uma reforma religiosa. Uma reforma religiosa que foi implantada por quem? Pelo famoso Amenófis IV. Amenófis IV, percebendo que os sacerdotes tinham mas muito poder no Egito Antigo, o que ele resolveu fazer? Enfraquecer o poder desses sacerdotes. Como? Criando o culto a um só Deus. E quem é esse Deus, professor? Está aqui, ó, é o Deus Atom. É o famoso Deus Atom, o Deus do círculo solar. E aí você vai observar, então, que é a implantação do monoteísmo, culto ao Deus Atom, e o Amenófis IV, ele vai mudar o seu nome para Akhenaton. Então, o famoso Akhenaton nada mais é do que o Amenófis IV que mudou o seu nome. Você vai ver o que, professor? Que ele mudou o nome por quê? Porque ele vai ser o sacerdote do Deus Atom. Ele vai ser o quê, professor? O protetor do Deus Atom. Então é o famoso Akhenaton. Mas não te esquece, ao longo de toda a história do Egito Antigo, eles sempre foram o quê? Politeísta, culto a vários deuses. Tu acha que isso vai pegar, vai se enraizar na população egípcia? Lógico que não. A grande parte da população não apoiou. Os sacerdotes foram expulsos, mas ficaram ali próximos. Com a morte de Akhenaton ou Amenófis IV, nós vamos ter o quê? Que essa reforma ela não vai vingar. Né? Muitos dizem que ele não deixou nenhum herdeiro para dar continuidade à reforma que ele implantou. E logo vem quem? O seu sucessor, que vai ser Tutankhamon, que se alia com os famosos sacerdotes, se aliou com os sacerdotes e o que aconteceu, professor? É retomado o politeísmo no Egito Antigo. Tá? Então, essa reforma religiosa só durou o governo de Akhenaton. Só o governo dele. Terminou o governo dele, volta o politeísmo no Egito Antigo. Beleza? Outros pontos que a gente pode destacar no Egito Antigo no período do Novo Império, professor, vai ser o quê? Vai ser justamente esse expansionismo militar, esse militarismo, tá? Que aí eles vão estar se expandindo para a região sul. E é daí que a gente vai destacar alguns desses faraós. Aqui não tem todos eles, mas tem alguns, né? Alguns que se destacaram, como Tutmés III, né? Que é na organização militar, na formação, né? Das instituições e durante a expansão para a região sul do Egito Antigo. E aqui, Ramsés II, o famoso Ramsés II, que para muitos é o auge. É o auge. É no governo de Ramsés II. Você vai observar que é quando tem um destaque para os famosos templos de Karnak e Luxor. Tá? Você vai observar que é no governo de Ramsés II que os hebreus vão fugir. Eles vão fugir do Egito Antigo. É no governo de Ramsés II. Fez muitas expansões, muitas conquistas. E para quem não sabe, como curiosidade, vários filhos e filhas. O famoso Ramsés II, professor. Que aí você vai observar que quando ele
Morre quando ele sai do poder, a tendência do Egito Antigo é cair, é enfraquecer. Mas por quê, professor? Porque quem é que sustenta essa expansão? Quem é que sustenta toda essa base do Egito Antigo? São justamente os camponeses, são os felais. Você vai observar que a base da pirâmide egípcia são os camponeses, né? Não é à toa que a gente pode observar muito bem que é a servidão coletiva. Então, os camponeses, além de trabalhar no campo, na agricultura, eles também tinham que fazer parte do quê? Do exército. Tinham que lutar, tinham que fazer conquistas, tinham que pagar impostos. E aí, durante o governo de Ramsés II, ele massacrou, conquistou, né? Fez a população literalmente sustentar todas essas conquistas. Automaticamente, isso vai enfraquecer quando ele morrer. É um momento que ficou conhecido na história como o quê? O período das pragas do Egito, que eu acredito que muitos já devem ter ouvido falar nisso, né? Praga dos gafanhotos e tudo mais. Já é o momento do enfraquecimento. E esse enfraquecimento vai facilitar a entrada de quem no Egito Antigo, professor? Dos famosos povos estrangeiros, como é o caso dos assírios. Né? O primeiro povo estrangeiro que vai chegar a invadir lá são os assírios. E vão passar um tempinho ali no Egito Antigo, até que Psamético I, da famosa cidade de Sais, ou Sais, que fica ali na região do delta do rio Nilo, ele consegue expulsar os assírios. E aí é conhecido como o período do Renascimento Saíta, porque a cidade de Sais, né? Olha aqui o Renascimento Saíta, a cidade de Sais, ela se torna a capital do Egito Antigo nesse momento. Então é um destaque, é um esplendor que você tem que colocar aí. Bacana? Mas não foi só ele que a gente destaca, ou esse que a gente destaca no período lá do Novo Império. A gente destaca também quem? Outros faraós, como o caso do Necal, que era um cara que incentivava a navegação, é um cara que incentivava a cultura, né? Maior exemplo disso, professor, é que ele patrocinou Ramon. Ramon era um navegador fenício que fez a circunnavegação no continente africano, tá? Saindo ali do Mar Vermelho, indo para o Oceano Atlântico, até o Mar Mediterrâneo e depois chegando ao Rio Nilo, né? Fez uma circunnavegação, o navegador Ramon. Era a questão cultural, era a questão do comércio, o contato com outras civilizações. Então, destaca isso. E aí, nós vamos observar o Psamético III, que é o período de quem, professor? Ele está governando o Egito, mas é o momento que os famosos persas de Cambises, é o momento que os persas de Cambises invadem o Egito e conseguem dominar o Egito na famosa Batalha de Pelusa, no ano 525 antes de Cristo, tá? Então não te esquece disso. E a partir daí, vocês vão observar que outros povos estrangeiros vão estar invadindo o Egito, né? No passar dos séculos, como é o caso dos macedônios de Alexandre, depois, mais à frente, bem mais à frente, os romanos, né? E aí já mais à frente, depois, né, os ingleses, até chegar o processo da independência do Egito Antigo. Beleza, galera? Valeu! E aí, galerinha, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o Egito Antigo, tá? A gente parou falando com vocês sobre a parte política do Egito Antigo, tá? Destacamos para vocês o período pré-dinástico, o período do Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Isso, período dinástico do Egito Antigo. Hoje, nós vamos dar continuidade ao quê, Francerto? Justamente ao Egito, colocando agora a sociedade do Egito Antigo. Como é que era dividida a sociedade do Egito Antigo? Vocês vão observar que a sociedade do Egito Antigo, ela de uma certa forma, né, ela é em camadas sociais, estratificadas, professor, aonde no topo da pirâmide vai estar quem? O famoso faraó. Faraó, né, e sua família, né, que vão estar usufruindo de todos os benefícios que ele podia no Egito Antigo. Não te esquece que o faraó é aquele que tem o poder teocrático. Bacana? Né? Então, nós vamos observar que abaixo do faraó está quem? Os nobres,
Quem são esses nobres, Fran? Se tu te recordar, os nobres são quem? São os famosos vizir, né? Os famosos vizir, não é isso? Que são aqueles que vão literalmente se beneficiar com o carro que possuíam. E aí tu observa que eles, de uma certa forma, tornavam até o quê? A propriedade pública privada, né? Que a gente comentou na nossa aula passada, tá certo? Além desses nobres que vão exercer cargos altíssimos, nós temos quem? Os sacerdotes, né? Os sacerdotes, aqueles que justificavam o poder do faraó. Além dos sacerdotes, professor, nós vamos ter o quê? Que soldados são esses? Normalmente, quando a gente coloca soldado, a gente está se referindo ao quê? A os militares de alta patente, tá? E lógico que tu sabe que isso vai depender muito da fase do Egito Antigo. Por quê? Porque no período pré-dinástico não há uma centralização, então não tem um poder ali que vai ter um exército efetivo. No Antigo Império, já no período dinástico, se você observar, o Egito não é expansionista. Então esses militares não vão se destacar tanto. No Médio Império, eles começam a se destacar pouquinho, porque eles conquistaram a região sul, né? Aquela região de Cushita, que atualmente é a Núbia, tá? Mas quando é que esses militares realmente vão se destacar? Aí tu tem que lembrar que é justamente no Novo Império. Quando o Egito se torna expansionista, quando o Egito passa a conquistar, aí esses militares, principalmente os de alta patente, realmente, aí eles se destacam, tá? Os escribas, quem são os escribas? São aqueles que relatam, são aqueles que documentam, são os que têm o quê, professor? O conhecimento da escrita, tá? Então, os que fazem os registros de tudo, esses vocês devem destacar, né? Exerce o quê? Um poder, uma influência muito grande, um status muito grande. Comece antes, tu não te esquece. Quando é que essa classe passa realmente a ter um destaque no Egito? Né? É justamente do Médio para o Novo Império, quando o Egito passa a ter contato com outras civilizações, principalmente civilizações da Mesopotâmia, né? E aí essa classe de comerciantes se destaca, né? Artesãos, idem, a mesma situação. E aí nós vamos observar que lá na base, né, da sociedade, dessa pirâmide, vai estar quem, professor? Os camponeses, que são os famosos felais, e abaixo deles os escravos. Mas não te esquece que no Egito Antigo não se vive do escravo. Existe escravo? Sim, existe escravo, mas não é a base da sociedade egípcia, da economia egípcia. Nós estamos falando de uma sociedade literalmente voltada para o quê? Para o modo de produção asiático ou asiática, que a base de tudo é o camponês, que é aquela famosa servidão coletiva. Mas o que é isso, Fran? É aí que eu vou destacar para vocês o quê? Eu vou destacar a grande questão da economia, né? Então, quando se fala na questão da economia do Egito Antigo, você sabe que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma sociedade do regadio, uma sociedade que vive de onde? Lá do famoso Rio Nilo, né? Lá o Rio Nilo, vamos desenhar o Rio Nilo aqui, vamos brincar de desenhar aqui o Rio Nilo. Tu sabe que aqui eles viviam basicamente do Rio Nilo, tiravam tudo de onde? Do rio. Tiravam tudo do Rio Nilo. E aí tu observa o quê? Que não é à toa que eles tinham que ter o conhecimento do quê? Do momento que o rio enche, do momento que o rio vai transbordar, do momento que o rio vai começar a voltar para sua vazante normal. Não é à toa que essa civilização aqui, ela observava o que? Os astros, ela observava a movimentação da lua, né? As estações. Não é à toa que eles vão desenvolver o quê, professor? Um calendário. E desse calendário, basicamente, eles vão dividir em 3 estações. As estações do quê? Da cheia, né? Da semeadura, da colheita, como se fosse 4 meses para cada estação, né? Da cheia, da semeadura e da colheita. Então, era um povo
que desenvolveu um calendário, tá certo? E além de desenvolver um calendário, você vai observar que eles vivem justamente da questão do rio Nilo, tá? Então, é uma civilização que você tem que enfatizar que o principal ponto dessa economia, dessa civilização é o quê? É a agricultura. Quando o rio enche, né, naqueles 4 meses que o rio fica cheio e depois ele volta para sua vazante normal depois do mês de novembro, porque é de junho a novembro, aí depois de novembro ele começa a voltar para sua vazante normal, ele já vai deixar aqui as margens o quê, Franfran? O humus, ele vai deixando aqui, que já é um fertilizante natural. Um fertilizante natural já vai deixando a terra toda arada para que o camponês só viesse e plantasse. E aí você vai observar que depois ele vai colher. Então, a base dessa economia é a agricultura, tá certo? E quem é que vai fazer essa agricultura? É o camponês, os felais, que aí tu destaca o quê? A famosa servidão coletiva. Ora, esse trabalhador está aqui, ó, semeando, depois ele vai estar colhendo, mas no período da cheia, Franfrão, o que eles vão fazer? Eles não tinham o que fazer. Então eles não vão ficar aqui, eles vão para onde? Trabalhar nas grandes obras, né, que são as pirâmides, né, os templos, a esfinge. Então eles vão passar a trabalhar nessas grandes obras. E aí você observa o quê? Você vai observar que isso está caracterizando um modo de produção asiático ou servidão coletiva. Ora, na agricultura, quando não dá para trabalhar na agricultura, vai para as grandes obras. Então ele sempre ficava justamente nesse serviço, tá? Então é a base da economia egípcia, que é uma economia, uma sociedade do regadio, porque vive aqui, ó, vive do famoso rio Nilo. Então não te esquece disso. Mas é só a agricultura que é a base da economia? Não, aí você pode destacar também o quê? A pesca. Você também pode destacar o quê, professor? A pecuária. E aí quando chegar lá no Médio Império, tenta te recordar no Médio Império quando a gente comentou com vocês. Eles não passaram a conquistar outros povos, que foi o caso da região de Kush, os Cushitas, uma região que se destacava em quê, professor? Em minérios, em ouro, em prata, né? Naquelas pedras que eles carregavam para fazer as grandes obras. Pois é. Então, se você notar a partir do Médio Império, o que nós vamos ter aqui do Egito Antigo? Eles começam a se destacar também do quê? De atividades da indústria extrativista, né? Da indústria extrativista. Então é uma outra atividade que eles também vão se destacar. Mas isso é a partir de quando? Do Médio Império. Beleza? Mas é só isso, professor? Não. E aí se tu for para o Novo Império, aí tu já vai destacar o comércio. O comércio, porque eles vão passar a ter contato com outras civilizações, tá? Então tudo isso tu pode destacar da economia do Egito Antigo. Beleza? Tranquilos? Outro ponto que a gente vai destacar com vocês é o quê, professor? Tá? Vamos aqui passar o slidezinho. O que a gente pode destacar? A questão da religião. A religião do Egito Antigo. Como vocês sabem, né, o Egito Antigo, na sua grande parte do tempo, ele foi o quê, professor? Ele foi politeísta. Culto a vários deuses. E esses deuses, de várias formas. Como vocês podem observar, deuses na forma zoomórfica. É o deus na forma animal, que vai ter o boi, o crocodilo, o gato, né? Deuses na forma o quê, professor? Na forma humana, que é antropomórfica, tá? E o Deus nas duas formas, que é a antroposomórfica, como você pode observar na imagem, né? Anúbios, né? Que aí tem o corpo humano e a cabeça, alguns vão dizer que é do chacal, que é de cachorro, tá? Então, os deuses egípcios, eles são, como já foi dito, politeístas, aonde vão ter de várias formas. Forma animal, humana e as duas formas. Então, destaque isso. Só que tu não pode esquecer que eles tiveram em um momento curto, um momento efêmero, o quê? O monoteísmo. O monoteísmo, né, que é
o culto ao deus Atum. Lá em que fase? Lá na fase do Novo Império. O culto ao deus Atum. Quem foi que fez essa reforma religiosa? Aí tu tem que te recordar de Amenófis IV, que passou a se chamar Akhenaton. Beleza, galerinha? Mas é só isso que a gente vai destacar do Egito Antigo na questão da religião? Não. Você pode destacar também o quê? Aquela grande situação que vocês sabem que lá no Egito Antigo a crença de que existia a vida após a morte. É por isso que eles também vão se destacar em quê? Numa outra ciência que é a medicina. Vocês sabem que sempre teve aquele conflito entre medicina, ciência e religião. Né? É um conflito que até hoje a gente tem uns discursos, né? Naqueles embates entre a ciência, a medicina e a religião. Só que aqui no Egito Antigo, o que é que tu vai perceber? Que a religião, ela, de uma certa forma, usa a medicina para justificar a sua crença. Então, a religião se utiliza da medicina para justificar sua crença. De que forma? Com a prática da mumificação. Tá certo? Então, vocês vão observar que eles têm um conhecimento aprofundado no quê, professor? Na anatomia, na medicina. Por quê? Porque se a alma vai lá para o tribunal de Osíris, faz lá aquele julgamento, né, do coração não poder pesar mais do que a pena. E aí você observa quando o coração não pesa tanto, então a alma volta para o corpo. Só que para a alma voltar para o corpo, ela tem que conhecer o seu corpo. Né? Então ela tem que conhecer o seu corpo. E para ela conhecer o seu corpo, cadê a medicina? Por quê? Porque quando o faraó, normalmente era o faraó, ou pessoas que tinham um poder aquisitivo muito alto, é que vão poder justamente fazer esse processo aqui, porque é um processo muito caro. Então, como é que eles faziam isso? Primeiro, tiravam todos os órgãos do corpo. Né? Tira todos os órgãos do corpo. Né? E o cérebro, professor, quebra a cabeça da pessoa? Se quebra, quando a alma voltar, ela vai conhecer o corpo? Não. Então, olha o conhecimento deles. Eles vão tirar o cérebro por onde, professor? Pelas narinas. Colocava lá um líquido e vão tirar pedaço por pedaço do cérebro pela narina, sem danificar o cérebro, sem danificar o rosto, ou a cabeça da pessoa. Isso para justamente que quando a alma viesse do tribunal de Osíris, reconhecesse o seu corpo. Porque o seu corpo foi preservado aonde? Nessas faixas de linhos, né, que vai preservar o corpo, porque o corpo já foi todo limpo, tirado todos os órgãos, né, e literalmente preservado esse corpo. Então não te esquece, é a utilização da medicina para justificar a religião, tá? É a crença da vida após a morte no Egito Antigo. Professor, o que mais a gente pode destacar do Egito Antigo? Aí a gente vai destacar para vocês a famosa escrita. A escrita egípcia, um destaque para a escrita mais antiga do Egito, que são os hieróglifos. Os hieróglifos, que era uma escrita sagrada, que era uma escrita desenvolvida na pedra, né, que não é de conhecimento de todos, só de um pequeno grupo. Normalmente, quem tinha o conhecimento dela, normalmente é o quê? Os escribas, tá? Então, é a escrita mais antiga do Egito Antigo, lá do período pré-dinástico. Dessa escrita aqui, você vai observar que vão surgir outras duas escritas, que são a famosa hierática, tá? A hierática, que aí você já observa que ela já vai ser desenvolvida tanto na pedra, como também no papiro. Né? O papiro, o papel. O papiro, que era uma planta que foi encontrada em grande quantidade às margens do rio Nilo, né? Que eles vão aproveitar praticamente tudo desse papiro. Tá? Então não te esquece disso, tá certo? E a hierática também não está acessível a todas as pessoas. É uma escrita também para um segmento muito restrito, tá? É uma escrita que normalmente os sacerdotes conheciam. E daí nós vamos ter a terceira escrita, aquela escrita que é a popular, a famosa escrita demótica. Essa sim é de conhecimento de todos. Tá? Já é mais uma escrita mais popular. Gente, não te esquece
que essa escrita, nós só chegamos a ter um conhecimento do Egito Antigo e dessas escritas devido a quem? A conquista de Napoleão Bonaparte. No final do século XVIII para início do século XIX, quando ele chega no Egito Antigo, e lá no Egito Antigo, em uma região chamada Roseta, ele encontra uma pedra que estava inscrita em algumas línguas que decifrava justamente a escrita egípcia. Tá? E aí você vai observar que é graças a essa descoberta, que ficou conhecida como a Pedra Roseta, é que nós temos um conhecimento sobre o Egito Antigo. O famoso Champollion é a pessoa, né, o famoso intelectual que vai conseguir fazer, né, a decifração, que vai conseguir ter esse contato com essa pedra e vai desenvolver todo esse conhecimento. Beleza, galera? Valeu!